A primeira parte é de exposição e a segunda parte de reflexão. A gente vai expor teoricamente na primeira parte e na segunda parte a gente poder conversar, né, saber o que o conteúdo primário impactou um pouco no nosso coração, nas nossas reflexões. Nessa parte introdutória, todo mundo leu aí a parte introdutória, né, pouquinhas páginas, né, quando você vê o livrão todo, a introdução é pouquinha, mas vocês viram que a introdução já é densa, né, tem bastante coisa ali. E então, nessa primeira parte, eu vou fazer a exposição aqui do Tim Keller, e na segunda parte eu vou trazer para a nossa realidade mais taiwanesa, tá bom? A realidade das igrejas taiwanesas, o momento que nós estamos vivendo, os cuidados que nós precisamos ter e o porquê que é importante a gente refletir. Antes da gente começar e de ler o texto de 1 Coríntios 12, é importante a gente dizer um pouco sobre o livro. O livro do Tim Keller, eu vou explicar mais especificamente, mas só fazer um adendo inicial. O Tim Keller está trabalhando aqui sempre, quando você está lendo o livro, a gente precisa ter em mente que ele está propondo uma plantação de igreja. Igrejas que comecem do zero. E nós, aqui, como igrejas, já quase na terceira geração, nós precisamos fazer o transporte para a revitalização. Porque o que ele está propondo ali é uma igreja que ele começou em Manhattan, está na primeira geração. Então, a gente sempre tem que fazer essa conexão, porque nós temos uma história. Né? Nós temos a história dos plantadores das nossas igrejas, a história daqueles que começaram, e a gente precisa valorizar isso, tá bom? Só esse adendo inicial. Vamos então lá para 1 Coríntios, no capítulo 12, um texto bastante importante para as nossas reflexões. 1 Coríntios, capítulo 12. Vai nos dizer assim no verso de número 12. 1 Coríntios 12, 12, vai dizer assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Esse texto ele é bastante importante quando a gente vai começar a discutir igreja, porque quando a gente olha aqui em 1 Coríntios, ele está trabalhando essa questão da igreja já desde lá do início. No capítulo 1, ele vai dizer que havia uma divisão na igreja, né? Uns queriam ser de Paulo, outros de Apolo. 1 Coríntios 1, verso de número 23, vai dizer assim que uns diziam que queriam sinais, outros queriam sabedoria, né? 1 Coríntios 1, 23, vai dizer que uns queriam sinais, que eram milagres, outros queriam sabedoria, que eram pregações bonitas, mas Paulo vai dizer que ele prega Cristo e este crucificado. A nossa unidade está em Cristo Jesus. E ele vai trabalhando isso na carta aos Coríntios. No capítulo 10, ele vai começar a falar sobre o culto. No capítulo 11, ele vai falar sobre a ceia, né, aquele texto clássico da ceia. No capítulo 12, ele vai falar sobre a nossa unidade. E no capítulo 13, ele vai falar sobre o amor. Não é que
As pessoas podem ter muitos dons, fazer muitas coisas e fazer muitas contribuições financeiras. Se tudo isso não for movido por amor, é só barulho. Não vale nada, né? Porque é o amor que dura para sempre. E é por isso que, para mim, é relevante a gente conversar sobre essa questão, porque na segunda parte eu vou propor que a gente precisa sempre ir mudando a nossa mente de uma igreja para taiwaneses, de uma igreja de taiwaneses. Quando comecei a trabalhar na ITA, eu fui conversar com um professor, o Ziel Machado. E eu sabia que o Ziel Machado, o professor lá do Servo de Cristo, ele trabalha com uma igreja de japoneses. E ele não é japonês. E aí eu fui conversar com ele, né, e falei assim, olha, como é que você lidou com isso? E ele falou isso para mim, ele falou assim, olha, a primeira coisa é entender que a gente está formando uma igreja não para japoneses ou para taiwaneses, exclusivamente para aquela cultura. É uma igreja de taiwaneses ou uma igreja de japoneses para todas as pessoas. É para alcançar o mundo inteiro. O objetivo da igreja não é se fechar dentro de si mesma, mas é alcançar, começando em Jerusalém, indo para a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. E à medida que ela abrange, ela ao mesmo tempo se une como um só corpo, pessoas diferentes, né, mas nessa diversidade, encontrando a unidade em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor assim nos ajude e nos abençoe. Pois bem, vamos lá então para o livro Igreja Centrada. Quando eu pego um livro para ler, eu sempre gosto primeiro de trabalhar o autor e conhecer quem está falando, né? Então, primeiramente, Timothy Keller, ele é fundador e pastor titular da igreja Redeemer Presbyterian Church. Vocês já ouviram falar do Tim Keller? Quem já ouviu falar e quem já ouviu a igreja? Aqui, boa parte do pessoal. Então, ele é um pastor presbiteriano em Nova York, plantou uma igreja em Nova York, né? Ele é autor de vários livros e ele criou uma rede de igrejas, a City to City, que inclusive está aqui em São Paulo. Em São Paulo ele está tendo encontros mensais com vários pastores, líderes, para essa questão de plantação de igrejas. E esse número já está devasado, né, de 200 igrejas, já passou pouco mais de 1.000 igrejas já, né, que ele tem ajudado a plantar. E é mentor de vários jovens que plantam igrejas, pastores urbanos em Nova York e em outras cidades, inclusive no Brasil. Então, por que é importante a gente estudar esse livro da Igreja Centrada e do Tim Keller? Bom, antes aqui da Igreja Centrada, nós tínhamos um embate teológico. Por quê? Porque você tinha livros muito teóricos sobre igreja, né, principalmente da vertente presbiteriana. Você tinha livros que falavam sobre doutrina, ou que se chamava de eclesiologia, né, se fazia doutrina com relação à igreja. Por outro lado, você tinha um movimento crescente, que era o movimento de crescimento de igrejas, e o movimento das igrejas emergentes. Quem já ouviu falar isso aqui? Não? O movimento de crescimento de igrejas emergentes, era o que se chama na missão, na teologia da missão, de igrejas homogêneas. Era mais ou menos assim, de formar igrejas só para uma classe social, só para rico, só para pobre, só para branco, só para negro, igrejas assim. Então começaram a surgir igrejas só para jovens, por exemplo. E uma mudança que era uma mudança de perfil e era uma mudança principalmente estética. As igrejas saíram dos templos, nessas igrejas emergentes, e foram para os galpões. E aí começaram a mudar a estética, né? Diminuir a luz, aqueles tempos mais escuros, e com foco no palco. Ok? Isso foi uma mudança que começou nessa questão.
Então, e aí tem toda uma história desse desenvolvimento, que começou com Peter Wagner e tudo mais, e veio vindo até a formação dessas igrejas emergentes. Então, antes da vinda do Timothy Keller, havia esse embate das igrejas firmes doutrinariamente, mas que estavam pouco abertas a mudanças. Por outro lado, tinha as igrejas emergentes, que estavam muito abertas à mudança, e o diálogo com a cultura, mas tinha pouco fundamento teológico. O Tim Keller, lendo isso, ele entra na cena, ele fala assim, ele começa um projeto de plantação de igreja, resgatando a herança teológica, mas se abrindo ao diálogo cultural. Qual era o lugar mais difícil de se plantar a igreja nos Estados Unidos? Manhattan. O lugar que ele mesmo diz em outros livros que era o lugar mais cético dos Estados Unidos. Então, ele aceita o desafio e vai plantar a igreja num lugar culturalmente muito cosmopolita, né? Tem gente do mundo inteiro ali, e fazendo esse diálogo com a cultura, sem perder a herança teológica, e nem com a tradição. Né? Então, esse é um valor muito importante do Tim Keller, como que ele formou a igreja centrada. Então, o nome igreja centrada não é porque ela está no centro, não é que ela está num bairro central. Por quê? Porque ela está centrada no Evangelho de Jesus, mas sem perder a relevância no diálogo com a cultura. Amém? Deu para todo mundo entender? Isso aqui é essencial. Então, é isso que ele vai propor. Pois bem, na página 15, ele vai dizer assim, à medida que eu lia, refletia e ensinava, fui chegando à conclusão de que a capacidade de dar frutos é um tema mais bíblico para avaliar o ministério do que o sucesso ou fidelidade. Como sabemos, Jesus disse aos discípulos que eles deveriam dar muito fruto. Paulo foi ainda mais específico, ele se referiu às conversões como fruto, em Romanos 1,13. Ele vai dizer essa parte exatamente nessa diferenciação que ele está fazendo, né? Enquanto as igrejas emergentes queriam sucesso, e as igrejas mais tradicionais pensavam na fidelidade, ele propôs uma terceira via. Ele falou assim, não, vamos pensar em dar fruto, né? Porque o fruto, ele contempla as duas coisas, tanto a fidelidade da raiz, quanto a multiplicação do fruto. O fruto tem que dar semente, que sejam multiplicadores. Então, é importante a gente compreender que ele propôs isso, contemplando as duas coisas. Ele não está excluindo nessa igreja centrada, ele está propondo uma terceira via, sem excluir as outras duas. Ele está dizendo, cada uma tem coisas boas que a gente precisa aprender de ambas. E aí ele vai dizer, na página 19, falando sobre o segredo aí da Redeemer, ele vai dizer o seguinte, o verdadeiro segredo dos frutos da Redeemer não está em seus programas ministeriais, mas em algo que se dava em nível mais profundo. Pensamos muito seriamente sobre o caráter e as implicações do Evangelho, e depois, muito seriamente também sobre a cultura da cidade de Nova York, sobre a susceptibilidade tanto de cristãos quanto de não cristãos em nosso meio, e sobre os contornos emocionais e intelectuais do centro cultural e financeiro da cidade. Ou seja, o que ele está dizendo? Que a igreja, ele começou a pensar com o conselho da igreja, com os líderes, seriamente sobre o impacto do Evangelho na vida prática. O que o Evangelho transforma de fato na nossa vida? Porque muitas vezes a gente trabalha para estudar a Bíblia e pensar sobre como nós lemos a Bíblia, mas a gente pensa pouco sobre como que essa Bíblia ela nos lê, sobre como que a Bíblia nos denuncia e aquilo que deve mudar em nós, e não só as mudanças que devem ocorrer através de nós. Então, pensar seriamente sobre a implicação do Evangelho em nós,
O que o Evangelho precisa mudar na nossa vida e no nosso meio, na nossa igreja, né? Também com relação a essa abertura, com relação à cultura, até mesmo para que quando vier um visitante que não tem cultura de igreja, ele não se sinta um estranho no ninho, mas ele se sinta acolhido e possivelmente pertencente à igreja. É por isso que ele vai dizer aqui que antes de escolher métodos específicos de ministério, pergunte-se de que maneira suas crenças doutrinárias podem se relacionar com o mundo moderno. O resultado desse questionamento formará a visão teológica. Em outras palavras, a visão teológica aplicada ao que você fará com sua doutrina em um tempo e em um lugar específico. E de onde vem a visão teológica? Lintz mostra que ela é fruto, claro, de uma profunda reflexão bíblica, mas também depende bastante de como entendemos a cultura ao redor. Bom, aqui é a parte teórica um pouco mais complicada que o Tim Keller ele vai propor. Ele vai dizer o seguinte, que entre a base doutrinária, a cultura da nossa época, que forma o pensamento das pessoas, nós temos um centro, que é chamado de visão teológica. E o que é essa visão teológica? É a maneira como nós refletimos e materializamos as nossas opiniões, a nossa compreensão com relação aos questionamentos do mundo. Deixa eu tentar colocar de forma mais prática aqui. Eu sempre gosto de pensar que a nossa sociedade está mudando. E se a gente não entender as mudanças, a gente muda sem perceber. E há coisas que causou muito impacto nas famílias das igrejas, sem a gente notar. Por exemplo, vocês já perceberam que nos nossos avós, lá atrás, eles tinham mais filhos do que a gente tem hoje? Não é isso? E eles casavam mais cedo? A pergunta é, eles casavam mais cedo e tinham mais filhos porque tinham mais dinheiro? Não. Por que hoje, com mais dinheiro, mais estrutura econômica, pública que nós casamos mais tarde e temos filhos e temos menos filhos? Porque a mentalidade mudou. Antigamente, as pessoas tinham uma mentalidade que o casamento era um ato de fé. As pessoas casavam primeiro para depois construir a vida. Não era assim? A minha sogra, por exemplo, casou com 15 anos. E era meio comum isso no interior do Paraná, né? Então, o que acontece? Era um ato assim de fé praticamente. A pessoa casava para depois pensar em construir a vida. Hoje isso é possível? Não, porque primeiro a gente constrói a vida para depois casar. Não é? Por quê? Porque o mundo vai mudando e a gente vai mudando. A pergunta que o Tim Keller coloca é como que a gente constrói uma visão teológica a partir dessas mudanças que estão ocorrendo, sem perder o fundamento bíblico. Porque senão a gente continua mudando e a igreja vai achando que ela não está mudando, mas ela está mudando. Porque como o mundo mudou, as pessoas passaram a casar mais tarde, a ter menos filhos, isso refletiu no meio da igreja. Agora, se a gente não mudar e não perceber a nossa visão teológica, outras mudanças que estão ocorrendo no mundo começam a entrar dentro da igreja, sem a gente perceber. E como já vem acontecendo em outros ambientes religiosos. Então, é muito importante a gente perceber isso, de como que a gente vai estruturar a nossa visão teológica. Né? Não só
a nossa teologia em si, mas a nossa visão, a maneira como nós enxergamos o mundo com relação a isso. Por isso, ele vai dizer o seguinte: o que é então uma visão teológica? É uma reafirmação fiel do Evangelho, com implicações valiosas para a vida, para o ministério e para a missão em determinado tipo de cultura e em certo momento da história. Então, é uma reafirmação fiel do Evangelho e as implicações que ele tem para a vida. Quando o Isaac trabalha com jovens, tem aqui várias pessoas que trabalham aqui com escola dominical. Quais são as grandes perguntas que os jovens estão fazendo no nosso tempo? Qual o propósito? Qual que é a resposta que nós damos para eles? Qualquer uma. Pode ser certo ou errado. Por exemplo, ganhar dinheiro. É uma resposta? É uma resposta. Essa resposta implica numa compreensão de vida? Sim. Qual? Isso, mas qual que é o conteúdo primário dessa resposta? Exatamente, o dinheiro é o maior bem. Então essa é uma visão idolátrica. Não é assim? Se resume a isso. Então a nossa visão teológica, ele vai pegar as grandes perguntas, mas a partir do Evangelho. Mas a gente precisa aprender a dar respostas com implicações valiosas para a vida. Isso. Então, o Tim Keller, ele vai colocar aqui o seguinte, ele vai colocar isso em termos de estruturas. Quando a gente fala sobre as nossas igrejas presbiterianas, muitas pessoas dizem assim que a gente estuda muito e às vezes faz pouco, né? E de fato, às vezes, é verdade, né? Então, mas toda a base começa nisso, naquilo que ele vai chamar de base doutrinária, naquilo que nós cremos. A primeira coisa que o Tim Keller ele vai dizer é que sim, nós precisamos saber se as nossas respostas elas têm fundamento pagão ou cristão. Se ele tem fundamento idolátrico ou cristológico. Então, a primeira coisa é a gente estruturar no que cremos. São as verdades eternas da Bíblia a respeito de Deus, do nosso relacionamento com Ele e de seus propósitos no mundo. É por isso que a maior parte das pessoas, dos jovens, estão perguntando sobre propósito. E da onde a gente tira a resposta? Da nossa base doutrinária, porque é dali que vem os propósitos para o mundo. Mas a partir dessa base, a gente precisa construir a nossa visão teológica. Como enxergar? É uma afirmação fiel do Evangelho, com implicações valiosas para a vida, para o ministério, para a missão, em determinado tipo de cultura e em certo momento da história. Lá na ITA, a gente está num momento que a gente já fez esse momento teórico e agora a gente está partindo para a prática. Quando a gente está falando sobre visão teológica lá e a gente está conversando, a gente está trazendo alguns números que depois eu vou compartilhar aqui com vocês. Às vezes a gente diz, saindo de uma igreja para taiwaneses para uma igreja de taiwaneses, achando que os taiwaneses já não podem ser mais evangelizados, né? Por quê? Porque se você for olhar, o grande crescimento das igrejas taiwanesas da primeira geração se deu por migração. Não é isso? Agora, a tendência não é mais de migração. Não é verdade?
porque agora, inclusive, é a gente mandar embora, aliás. Então, essa questão migratória não tem mais. A gente precisa dar uma outra perspectiva para a nossa missão com relação aos taiwaneses. E a gente está levantando uns dados, e eu achei interessante, porque vocês sabem quantos por cento de taiwaneses são cristãos em São Paulo? Muito baixo. Menos de 6%. Há um campo missionário entre os taiwaneses? Exatamente. Exatamente isso. Entre os taiwaneses, a gente tem um campo missionário muito vasto, que a gente não está usando. Né? Então, depois eu vou compartilhar esses dados com os irmãos, que a gente está fazendo lá, e para a gente, inclusive, fazer algo em conjunto com os taiwaneses, porque tem muita coisa a se fazer. Né? Então, isso é com relação à nossa visão teológica. E a nossa modalidade ministerial é o que fazer. Então, a partir do momento que nós enxergamos, olha, tem um campo missionário aqui entre os taiwaneses, tem um campo missionário aqui entre os jovens, tem um campo missionário ali, nós temos essas bases para dar as respostas, agora é o que fazer. Como é que nós vamos fazer? Então, com que modalidade o evangelho é expresso em certa igreja, de certa comunidade, em determinada época? E aí sim, nós vamos nos organizar para dar a resposta. E em cada lugar, nós vamos dar uma resposta diferente. A resposta que nós vamos dar aqui é diferente da resposta de uma igreja que vai ser plantada aqui, ou uma igreja que existe lá na zona leste de São Paulo, num lugar periférico. A resposta é diferente, o que fazer vai ser diferente. Mas a base doutrinária vai ser a mesma, a visão teológica começa a diferenciar um pouco, porque implica na questão cultural, e o que fazer, às vezes, é totalmente diferente. Ok? Exatamente isso. É você unir dois conhecimentos, dois saberes. A verdade de Deus e a realidade do mundo. Essas duas coisas, esses dois saberes juntos, formam a visão teológica. Deu para entender? Oi? É dinâmica. A base doutrinária, ela é fixa. Ela não muda. É a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser o nosso óculos. Como nós vamos enxergar? Se nós não tivermos uma base doutrinária correta, a gente enxerga distorcido. Então, a Bíblia, o Evangelho, a escola dominical tem que ser o nosso óculos, para enxergar bem a cultura, o lugar onde nós estamos. Aí, com o lugar onde nós estamos, os problemas, a dinâmica da sociedade, nós vamos dar respostas. E aí é a visão teológica e o fazer é a modalidade ministerial. Deu para entender? Perguntas? Não? Então, vamos continuar. E aí, os compromissos da igreja centrada. E aqui é o que mais me encantou nesse livro, porque ele vai ser uma estrutura sempre em movimento. O Evangelho vai ser a primeira parte do livro, né? O Evangelho, que é a verdade de Deus, como que nós a lemos, com que base nós vamos nos aproximar do Evangelho, como nós vamos ler o Evangelho e vamos deixar o Evangelho nos ler, né? Isso é muito importante. Depois, ele vai trabalhar a questão da cidade, aonde Deus nos colocou. Então, quais são as grandes questões de onde nós estamos?
não só da cidade onde nós estamos, mas do grupo a que nós pertencemos. Não é? Então, tem questões bastante importantes que a gente precisa dar respostas, e algumas delas vou mostrar daqui a pouco. Então, é a questão da cidade, é a questão do lugar vivenciado, o momento onde nós estamos. Quais são os impactos de uma igreja pós-pandemia? Quais são os impactos da pandemia nos adolescentes? Por que há um crescimento tão grande de suicídio juvenil? Por que há um crescimento tão grande de depressão entre jovens? Isso é normal? Por que isso está acontecendo? Então, é a gente entender isso. E o terceiro passo é o movimento. Como que a partir da estrutura de conhecimento, da análise de realidade, a gente forma movimento ministerial. Sempre indo em movimento. Né? E aqui são as 3 partes do livro, e que nós vamos trabalhar essas 3 partes aqui em cada encontro. Né? Hoje é a introdução, os próximos 2 encontros, nós vamos falar sobre o Evangelho, depois os outros 2 sobre a cidade, depois os outros 2 sobre o movimento. Sempre trabalhando o primeiro encontro, a base teórica, e depois o segundo encontro, a análise prática. Tá bom? Só uma pergunta, os irmãos receberam a ementa? Não? Não? A ementa foi aquele descritivo. Ah, tá. Ok. Então, eu passo, acho que está com a Susan, está com você, ou cara? Isso. Aí, depois ela vai compartilhar, que tem o descritivo ali, todos os encontros. Pois bem, aí, uma outra questão que o Tim Keller ele vai colocar, que eu achei interessante, foi o equilíbrio que nós precisamos ter para não cair nem de um lado e nem de outro, ser uma igreja verdadeiramente centrada no Evangelho. Por quê? Porque se nós incorrermos no erro do legalismo, a gente pode ler o Evangelho apenas para dentro da igreja. Ou, por outro lado, como aconteceu nas igrejas do movimento de crescimento de igreja e das igrejas emergentes, que é o relativismo e a irreligião. Não é? Então, como que a gente tem as nossas bases, a nossa estrutura sem o erro, né? Como também a gente vai analisar a cidade. A gente pode estar subadaptado ou superadaptado. É aquela questão assim da gente estar no mundo, mas não ser do mundo. Não é? Então, a gente vai fazer o diálogo com a cidade, mas sem nos corromper com alguns pecados, a queda da cidade. Né? E o movimento. O movimento, ela não ser somente um movimento de organização eclesiástica, mas também não ser um movimento, como pode acontecer, um movimento social. Né? É um movimento da igreja. Por isso é importante a gente refletir sobre isso. Bom, até aqui tudo bem? Perguntas? Não? Então tá bom. Bom, uma questão importante. Será que não está passando? Isso. Coloquei slides só para exemplificar. Uma questão importante quando a gente fala sobre igreja, há 2 vertentes. O que nós chamamos de plantação de igreja, que é o que o Tim Keller está fazendo, e revitalização de igrejas, que é o processo que a reforma protestante, ela tem um moto, a reforma protestante, que ela diz assim, igreja reformada sempre se reformando. Então, reformar é voltar à forma. Então, a igreja reformada, ela nunca é estática, ela sempre está se reformando, é como a visão teológica. Né? Então, há essas 2 modalidades, uma é plantação, outra é revitalização. Aqui,
como o livro é de plantação de igreja, a gente sempre vai estar fazendo uns pontos sobre a revitalização e o porquê que isso é importante. Há uma questão, e agora eu começo aqui nessa parte falando um pouco sobre a realidade nossa como igreja, o momento que nós estamos vivendo e a leitura que eu tenho feito com relação a isso, que nós estamos vivendo um momento bastante delicado nas igrejas taiwanesas, todas elas, né? Por quê? Porque a primeira geração que vem, geralmente é a geração do sacrifício. Eles vêm com poucos recursos, muitas dificuldades contextuais de língua e um coração que ama Jesus fortemente. E que plantaram, esses irmãos, eles plantaram as nossas igrejas. Mas foi uma geração de sacrifício, né? Então, todas as igrejas que hoje têm estrutura, foi porque muita gente se sacrificou. A segunda geração é a nossa, é da expansão. E nessa expansão, a gente passou por uma fase primária de construir prédios, e agora a gente está no segundo momento, de reformar os prédios existentes. Então, a IVN está nesse momento, a ISP, a ITA, todos estão pensando em ampliar e estão pensando em reformar os prédios que já existem, para deixar o ambiente cada vez mais adequado, né? Então, é a segunda geração, é o movimento da expansão. Mas, normalmente, na terceira geração, é a geração do declínio. É a geração que, acomodado com o conforto recebido, não tem o mesmo sacrifício da primeira geração. Deu para entender, irmãos? E isso, quando a gente olha para a Bíblia, isso é o que acontece. Então, por exemplo, quem foi o primeiro grande homem da Bíblia? Abraão, o patriarca. Mas quando chega na terceira geração, lá com Jacó, a missão que Deus havia dado para Abraão, que é sair de Ur dos Caldeus e ir para a terra que Deus havia dado, que era Canaã, Jacó, ele sai, ele deixa a terra, abandona Canaã e vai morar onde? No Egito, com José. E ali, quando Jacó deixa a terra e vai para o Egito, tem 400 anos de silêncio. Deus deixa de falar por 400 anos, porque havia abandonado a missão. Daí Deus levanta Moisés como grande libertador. Moisés sai do Egito ali, tira o povo do Egito e volta para onde? Para Canaã, para o propósito que Deus havia dado. Porque só um parênteses aqui, irmãos, por que Canaã? Canaã era o centro do mundo, rota de passagem de 3 continentes. Então, era para, a partir de Canaã, Israel pastorear todas as nações. E aí Moisés tira o povo do Egito e leva de novo para Canaã. O que acontece com a terceira geração de Moisés? Juízes, declínio. Um povo que não conhecia o Senhor. Aí vem Davi, um outro marco no Antigo Testamento, o grande rei, da nação de Israel foi Davi. Davi vem Salomão, de Salomão vem Roboão. O que acontece quando Roboão assume o trono? Divide a nação. Declínio de novo. A mesma coisa acontece com Jesus e as igrejas da Ásia, que está lá em Apocalipse capítulo 2 e 3. As igrejas plantadas ali por Jesus e os apóstolos, na terceira geração, já tinha problemas muito graves, a ponto da igreja de Laodiceia dizer, o anjo dizer assim para a igreja,
que Jesus estava batendo a porta da igreja, porque a igreja tinha colocado Jesus para fora e fechado a porta. E Apocalipse 3:20, quando fala assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e serei eu com ele e ele comigo, está falando para a igreja de Laodiceia, não é para descrente, está falando para os crentes. Então, historicamente, a mesma coisa a missão no Brasil, quando vieram os missionários, na terceira geração, você já vê um monte de problemas. Então, por isso que sempre converso lá com a ITA e com as igrejas que eu tenho oportunidade, de que nós estamos vivendo um momento muito sério, que é da segunda para a terceira geração. Porque, às vezes, me dá a impressão de que há um declínio no amor por Jesus. E se a terceira geração não amar Jesus verdadeiramente, eles vão receber uma estrutura muito grande, mas não vão saber o que fazer. Porque o que move a gente, a igreja, é o amor a Jesus, não é o amor à instituição, não é o amor ao prédio, é o amor a Cristo Jesus. Então, nós precisamos entender que essa transição da segunda para a terceira geração não é somente construir estruturas externas, mas é construir estruturas internas de amor a Cristo Jesus e amor uns com os outros. Que nós temos uma aliança com Deus e nós temos uma aliança uns com os outros. E essa aliança, ela precisa ser aprofundada, porque se ela não tiver raiz, a gente fica num período desfrutando as estruturas que vai acabar. Deixa eu abrir um parênteses aqui, de algo que... Por que eu comecei a trabalhar com revitalização de igreja? Eu tenho formação na igreja presbiteriana conservadora, não é? E pensa um seminário bom, é o seminário presbiteriano conservador. Eu não conheço um seminário tão exigente como esse seminário. São 4 anos de estudo integral, cedo à tarde e à noite. Então, igreja presbiteriana conservadora, uma igreja de São Bernardo do Campo. E era assim, um seminário muito exigente, mas tinha pouca prática, não tinha, assim, era muito teológica, mas não tinha prática. Quando eu saí, fui fazer as minhas pós, uma delas foi a pós-implantação e revitalização de igrejas. E eu percebi que nas igrejas presbiterianas conservadoras, a maior necessidade não era plantar novas igrejas, mas revitalizar as antigas. Por quê? Porque a grande igreja da conservadora à época da sua fundação foi a primeira igreja conservadora que fica na Rua Pedroso, perto do metrô São Joaquim ali, na Rua Pedroso. E foi uma grande igreja. E continua grande o prédio. Tem um prédio atrás, tem um templo em cima para 700 pessoas, um embaixo para 250 pessoas. É uma estrutura enorme. Dominicalmente, reúne 30 pessoas. E que basicamente é uma família. E que faz todo o esforço hoje para manter o prédio. Essa igreja foi a grande igreja da época. A igreja que plantou muitas igrejas. Mas os jovens foram saindo, deixando de ter verdadeiramente aquela relação com Deus e com a igreja.
e hoje está nessa situação. Por isso que, quando a gente pensa sobre terceira geração, a gente precisa pensar muito seriamente. Porque se a gente não valorizar, de fato, os nossos adolescentes, os nossos jovens, e não abrir espaço para que eles liderem e eles possam assumir liderança, o que vai acontecer? Eles vão procurar outros lugares. Como em um certo grau já tem acontecido. Então, e aí a gente continua construindo estruturas externas, mas sem construir estruturas internas. Então, o meu grande objetivo com o curso de revitalização lá no Prestério e as nossas conversas é isso. Quais são as estruturas internas que nós estamos construindo? Para que a estrutura externa sirva às estruturas internas do coração. Amém? Então, vamos lá. Dentro dessa dinâmica, tem essa questão dos estudos em Juízes, que é o ciclo, né? Há um ciclo em Juízes. Então, e esse ciclo, ele é um ciclo, né? Ele vai se repetindo com todos os juízes. Todos os juízes acontece isso. Qual é o ciclo? Aliás, esse ciclo é um ciclo de 400 anos também, né? Qual é o ciclo? O povo se rebela, Deus se ira, sobrevém a opressão inimiga, o povo levanta um clamor e há um arrependimento, é proporcionada a salvação por meio de um juiz escolhido, há um período de paz, o juiz morre, quando o juiz morre, o povo se rebela novamente. É um ciclo. Né? Quando tudo está mal, o povo ora mais firmemente. Quando está tudo bem, o povo se esquece de Deus. Então, é isso que tem acontecido. Vamos lá. Ainda nessa reflexão aqui introdutória, quero mostrar um pouco sobre alguns modelos de igreja. Eu estruturei apenas algumas questões, né? Modelo, qual é a base, função do pastor, função dos membros, relação pastor-pregação, a relação pastor-membro, cultura, estilo musical, sucesso, o que é o sucesso, crescimento, reprodução, disciplina e qual é a palavra-chave. Então, se a gente fosse fazer isso da IVN, qual seria? Né? Vamos lá. Primeiro, tem um modelo chamado hospital. O modelo hospital, a base é a tradição. A função do pastor é ser um capelão. Sabe o que é um capelão ou não? É um capelão. A relação membros é plateia-paciente. É uma plateia que ouve e fala sobre suas necessidades. A relação pastor-pregação é consolar. Com os membros é visitar. A cultura é um inimigo. Nada de cultura dentro da igreja. Estilo musical é do século 17 a 19. Normalmente inários, né? Na igreja presbiteriana conservadora que eu fui formado, não podia nenhum tipo de instrumento, nenhum outro tipo de instrumento a não ser o teclado. Bateria, assim, essas coisas assim, era pecado. Então, o sucesso para essas igrejas é o bem-estar, as pessoas precisam estar bem. O crescimento, ele é biológico. O que é o crescimento biológico? É só os filhos que vão ficando. Se os filhos não ficarem, aí tem um problema. A reprodução é posto de saúde. Como é que é a reprodução? Um irmão muda lá para Suzano. Então, o pastor começa a dar assistência lá em Suzano, a um posto de saúde espiritual,
e aí forma um núcleo lá e forma uma igreja, né? Não é algo intencional, é algo assistencial. Deu para entender a diferença? Disciplina é eutanásia. Ao invés de curar a pessoa, você mata ela. E a palavra-chave é manutenção. Manter as coisas. O modelo, se a gente fosse colocar nas palavras do Tim Keller, a primeira igreja seria a igreja doutrinária. A segunda igreja é uma igreja mercadológica. É aquele modelo que é muito movido aí pela cultura, no movimento das igrejas emergentes. A base é sociedade de consumo. O pastor é um CEO. Os membros são clientes. A questão da pregação, a palavra-chave é impactar, né? Tem que causar impacto, né? Foi interessante. Deixa eu contar umas experiências. Eu fui pregar num lugar, mas muito legal, assim. Pensa um lugar legal. Assim, em termos estéticos, é muito legal. Era um palco, era assim, muito grande, mas eu nunca vi uma tela tão grande assim. Era uma telona assim. E aí tinha umas 4 câmeras que transmitia. E aí, antes de subir para pregar, o rapaz me falou assim, olha, quando você for falar uma frase de impacto, olha para aquela câmera ali. Aí eu dei risada, fiz igual você, dei risada, né? Aí ele falou, por quê? Porque a gente vai fazer um corte. E aí é cheio dessas coisas, né? Então, no final das contas, não olhei para a câmera nenhuma, eu olhei para o pessoal, né? Então, por isso não me chamaram mais. Mas o que é? É uma igreja para a época de agora, né? Então, mas a palavra sempre é impactar, tem que causar algum impacto. Quem vai pregar precisa formular frases de impacto assim para impactar as pessoas. Enfim, não estou entrando em juízo de valor, só estou contando o fato, né? A relação pastor-membro é culto e evento, né? A cultura é um aliado nesse sentido. O estilo musical é pop gospel. Sucesso é mensurado em números, né? Quanto cresceu, quantas pessoas entraram, tudo é número. Crescimento, ele é inchaço. Você não sabe verdadeiramente quem são os membros. Você sabe quem são os ouvintes, contabilizado pelo canal do YouTube ou pela frequência ali dos cultos. A reprodução é por franquia. A disciplina não existe. E a palavra-chave é satisfação. Mas a igreja revitalizada, que é o que a gente procura, que a base é a natureza da igreja. Não é a tradição, não é a sociedade com consumo, é a natureza da igreja. Por que Jesus quer uma igreja? O pastor é um mentor. Os membros são discípulos. Pastor pregação é equipar. Você equipa as pessoas para que depois elas saiam em missão. É um movimento de vir, preparar para ser enviado. A relação pastor-membro é ensino para a vida. E aí tem várias maneiras, né? Discipulado, aconselhamento, atendimento, né? Tem escola dominical, células, mas o ensino ele tem que fazer sentido para a vida. Cultura é um perigo, mas também uma oportunidade. É sempre fazendo a leitura. O estilo musical sensível à cultura. O sucesso é maturidade. O crescimento ele é integral, né? O crescimento integral é crescimento em todas as áreas, né? Você cresce em número, você cresce em maturidade, você cresce em ação social, você cresce em iniciativas missionárias, você cresce na diversidade dos dons. A reprodução é emancipação. O que é isso, emancipação? Uma pessoa começa a fazer uma célula num lugar, e, por exemplo, no Colégio Poliedro, tem uma célula funcionando lá, uma ABS,
que tem mais de 30 pessoas reunindo agora toda semana, né? Agora não, que está nas férias, mas era muito legal, né? Então, o que você faz? Você emancipa, você empodera e emancipa, você dá suporte para que continue funcionando, né? Então, a função da igreja é sempre de criando estruturas. A disciplina é restauração e a palavra-chave é missão, que é diferente de missões. Tudo é missão. Culto é missão, escola dominical é missão, tudo se torna a missão de Deus que nos chama a isso. Amém? Deu para entender? Sem responder audivelmente, respondendo internamente. Aonde nós estamos? E aonde nós queremos estar? Então, é isso que a gente precisa ir ponderando. Pois bem, e para finalizar aqui essa parte teórica, um slide que eu não poderia deixar de ter, né? Não poderia deixar de ter. Esse slide me acompanha todos os meus estudos, né? Por quê? Porque para mim isso aqui é estrutural. A palavra de Deus já estrutura a maneira como nós precisamos pensar. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia são perfeitos, não tem pecado, e os 2 últimos também não. Então, Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, eles vão falar sobre a vida como ela deveria ser. É o nosso ideal. A nossa relação perfeita com Deus, com a criação e com todas as coisas. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, vivendo no jardim. É por isso que em Gênesis 1 e 2 tem a árvore da vida, que depois que o homem peca, essa árvore da vida só volta em Apocalipse 21. Porque é ali como realmente nós devemos viver. Gênesis 3 é a entrada da serpente e a queda. E Apocalipse 20 é a queda definitiva da serpente. Entre Gênesis 4 e Apocalipse 19, nós estamos nesse processo de redenção. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles vão contar uma mesma história. A história de um Deus que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E a missão da igreja no Antigo Testamento, a partir ali de Abraão, a missão da igreja era trazer o Cristo para dentro da história. E a missão da igreja no Novo Testamento é levar esse Cristo até os confins da terra para o bem de toda a história. Para a consumação de toda a história. Então a história, ela é descrita em criação, Gênesis 1 e 2, queda, Gênesis 3, redenção, Gênesis 4 até Apocalipse 19, Apocalipse 20, e consumação em Apocalipse 21 e 22. E se a gente for olhar, isso é estrutural, né? Então, tudo se resume a isso, criação, queda, redenção, consumação. A igreja é a mesma coisa. A igreja foi criada por Deus. Mas qual que é o problema da igreja? A queda. Qual que é a solução da igreja? A consumação. E qual que é a esperança da igreja? Redenção, melhor dizendo, né? A solução da igreja é redenção. E a esperança da igreja é a consumação. Amém? Amém? E aí, aqui estão os nossos estudos posteriores aí. Nós fizemos a primeira parte lá. No dia 21, a gente vai falar sobre o estudo teórico do Evangelho, os capítulos 1 a 6, e no dia 11 de fevereiro, a análise prática, também dos capítulos 1 a 6. E, consequentemente, com as outras partes, né? A cidade, movimento, e aí a gente fecha no dia 29 do 4, sobre o fechamento e falando sobre revitalização da igreja, como nós precisamos, de fato, revitalizar, se assim
Deus discernir no coração de cada um de nós. Amém? Antes de nós orarmos, todos esses slides estão à disposição, estão com a Susan, né? Então, pode passar aí para todo mundo que quiser ter esses slides. E também tem outros conteúdos adendos que a gente vai passando, né? Se quiserem, eu passo para a pastora ou para a Susan? Tá bom, daí eu vou passando aqui para a Susan. Amém? Antes, eu vou orar e aí a gente continua daí com as conversas aqui, tá bom? Pai Santo, Deus querido, nós queremos agradecer ao Senhor porque fazemos parte da Tua igreja. A igreja é um milagre. A igreja não é fruto da capacidade humana e nem da disciplina, ó Deus, de pessoas, mas é fruto do Teu grande amor, fruto da maneira tão graciosa como o Senhor olhou para cada um de nós e realmente ofereceu a nós o centro da existência do universo, que é Cristo Jesus. E é a partir de Cristo que nós encontramos sentido, propósito, nós encontramos verdadeiramente a razão do ser igreja, de nós nos unirmos como o Teu povo, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, para que possamos levar o Teu nome até os confins da terra e podermos, ó Deus, alcançar o maior número possível de pessoas eleitas por Ti, para que façam parte da Tua igreja. Por isso, ó Deus, abençoe a igreja, a Vida Nova, no propósito que ela tem, abençoe a liderança, abençoe as ministrações, que o Teu Espírito seja com cada pregador da Tua palavra, que essa palavra saia com poder e eficácia no coração de cada um, Senhor. E cada pessoa que pisar nessa igreja e ouvir a Tua palavra, o Senhor, ó Deus, faça com que os corações sejam terrenos férteis para a semente do Teu Evangelho, para que verdadeiramente possamos transformar a vida, possamos nos converter dos pecados, reconhecer as nossas debilidades e assim, ó Deus, crer em Cristo Jesus, crer na Tua palavra e oferecer tudo o que temos e somos para a glória do Teu nome. É o que nós oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso. Bom, vamos agora para a segunda parte da nossa conversa, que é falar um pouco sobre o que nós ouvimos. Pois não? Pode ser.